Olá, obrigado por estar conosco. É o Conexão API. Vamos falar um pouco sobre a Associação Paranaense de Imprensa, uma instituição quase centenária do jornalismo paranaense que está sendo retomada agora. Estamos aqui para essa apresentação com as jornalistas Edna Mendes, Doroti Prados, e vamos conversar com o presidente da Associação Paranaense de Imprensa, Célio Martins. Muito obrigado a todos por estarem conosco. É ótimo estar aqui e vamos dar a conhecer como é a API. Então, vamos começar com o Célio. Célio, a Associação Paranaense de Imprensa existe há quase 100 anos, foi, digamos assim, pensada em 1925, mas só foi registrada a partir de 1934. Qual é a atuação da API nesse período todo? Conta um resumo da história da API. Marcos, essa abertura sua é interessante porque toca num ponto que não é polêmico, mas vamos dizer assim, é curioso, né? E daí antes de responder a sua pergunta diretamente, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre isso, gente, porque em 1925, imagina, anos 20, né? Curitiba dos anos 20, a intelectualidade curitibana se reuniu, daí eu fico imaginando assim, né, a gente pode até viajar um pouco, né, isso é bom, mas o jornalismo não permite, mas a literatura, né, a arte permite. Será que era uma noite fria de maio, né? Foi em maio, uma noite gelada curitibana, ou era um veranico de maio, né? Mas se reuniram e tinha todos os nomes ali das cabeças pensantes de Curitiba. Estava Romário Martins, Euclides Bandeira, que é criador do Centro de Letras do Paraná, da Academia Paranaense de Letras. O Romário Martins, a gente sabe que escreveu a história do Paraná, né, o pioneiro. E eles criaram, né, essa associação, essa entidade, a API. Teve ata, tudo. Inclusive, o principal tema, porque eles trouxeram, houve um estudo prévio, eles trouxeram para essa reunião, para essa assembleia, uma proposta de estatuto da entidade. E o principal tema é que o Romário Martins tinha colocado na proposta que a API deveria defender o jornalismo, os jornalistas e as empresas de jornalismo por qualquer meio. E daí alguém levantou a bola dizendo, poxa, mas para qualquer meio, né? Qualquer meio nessa defesa. E ele defendeu, o grupo dele defendeu firmemente que era isso mesmo. Isso foi vencedor e permaneceu no estatuto da entidade. Essa expressão, qualquer meio, em 1920, eles não andavam armados na cintura na época? Interessante, né? E daí, o que ocorreu? A entidade foi criada, né? Foi eleita a primeira diretoria, o primeiro presidente foi o Romário Martins, mas naquela época, isso talvez merece um estudo, por que se passaram 9 anos até o registro? Ela ficou 9 anos sem um registro em cartório. Eu não consegui, até onde eu não tive muito tempo para, né, todos nós trabalhamos, o dia a dia nosso é corrido, eu não tive tempo para me aprofundar, para entender melhor por que foi isso. Mas o fato é que somente em 1934, 9 anos depois, ela foi registrada. Então, oficialmente, né, para efeitos oficiais, é isso, é 1934. Faz um resumo de atuação da API nesse período, Célio. Um resuminho histórico aí. A API ela surgiu com esse propósito, né? A defesa do jornalismo, a defesa dos jornalistas e das empresas de jornalismo. E também no sentido de crítica, né? Ela tem essa função de criticar. Por exemplo, se tem uma empresa de jornalismo que está fazendo um jornalismo antiético, esse é um dos papéis da API. Zelar pelo bom jornalismo. Zelar pelo bom jornalismo. Mas aí, Célio, Exatamente. como que é a diferença da API e do sindicato aí? Para quem está chegando agora e não consegue diferenciar os novos jornalistas, os recém-formados, digamos assim. Isso é interessante também. Porque a entidade sindical,
constitucionalmente, ela que faz a representação dos direitos trabalhistas dos seus filiados e da sua categoria. Né? Não é só jornalista. Tem o Sindicato de Metalúrgico, defende os direitos trabalhistas. Constitucionalmente é isso. Uma entidade sindical, ela existe para defender os direitos trabalhistas, as condições de trabalho, salário, tudo que envolve a relação trabalho. Né? Mas ela pode, não há nenhum veto que ela atue em outras áreas. Já as associações, as entidades associativas, elas também estão previstas constitucionalmente, elas são defesa de interesse de agrupamentos, de segmentos. Ela não é uma categoria profissional relacionada ao trabalho. Ela pode, como o caso da API, é uma entidade profissional, né? Mas a defesa dela é um pouco mais ampla. Ela não defende, ela pode e deve apoiar, por exemplo, causas trabalhistas, né? Que está na alçada dos sindicatos, mas ela tem uma atuação mais ampla, que é aquilo, zelar pelo jornalismo, né, como um todo. E daí você pode atuar junto às empresas, você pode atuar junto à categoria, você pode atuar junto à academia, junto ao ensino. Pelo que você está dizendo, a API, ela, nesse sentido amplo, né, ela defende o jornalista no exercício da sua profissão ou quando esse é agredido, assim como as empresas da área de comunicação. E, com isso, ela pode extrapolar e cobrar de outros organismos posicionamento em relação a isso. É dessa forma? Dorothy, eu acho que você resumiu exatamente. Vamos supor, tem uma empresa que está sofrendo assédio judicial. Isso já ocorreu aqui no Paraná. Foram jornalistas e empresa. Né? Citando um exemplo, nós tivemos um caso da Gazeta do Povo que vários juízes entraram com ação contra a Gazeta do Povo, né, em vários municípios. Isso era uma estratégia, né? Porque como é que você vai se defender ao mesmo tempo aí dezenas de ações judiciais? Isso é um assédio judicial. Então, um caso como esse, qual é o papel da API? É fazer a defesa dessa empresa, assim como dos jornalistas envolvidos. Né? Então, é como você disse. Mas ela tem também uma atuação política, um papel de atuação política muito forte, junto às instituições, junto ao legislativo, junto ao executivo, e junto ao judiciário e outras instituições, né, que nós temos o Ministério Público. Esse é um papel fundamental e um dos papéis principais da API. É uma atuação política, né, em prol do jornalismo, em prol do ensino de jornalismo, em prol das empresas que produzem jornalismo, sem deixar de exercer a crítica. Por favor. Célio, é bom destacar que a API está sendo retomada, porque houve um hiato, né, uma paralisação desde o período da pandemia e agora está sendo retomada o processo. Houve eleição da nova diretoria, do qual você foi eleito presidente. Explica esse processo para quem está chegando aí. Então, eu gostaria de contar um pouco do histórico aqui, assim, dessas entidades como um todo. As associações de imprensa, elas foram as primeiras entidades de jornalismo e de jornalistas do país. A API antes do sindicato, então. E isso, a API, a Associação Paulista é a mesma situação, a Associação Rio-Grandense. Eu tenho um amigo que é presidente da Associação Cearense de Imprensa. Né? Lá surgiu antes dos sindicatos. Né? A ABI, que é a nossa associação brasileira, né, que tem, vamos dizer, influência no país inteiro, ela surgiu antes da maioria dos sindicatos.
E tem mais. As associações de imprensa, e a API é um exemplo, ela foi a casa, o palco da criação dos sindicatos. O Sindijor, o Sindicato dos Jornalistas do Paraná, né, o Sindijor PR, porque aqui nós temos 2 sindicatos. Do norte do Paraná. Nós temos o Sindicato do Norte do Paraná e o Sindijor PR. O Sindijor, que é o mais antigo, ele foi criado dentro da API. Foram os jornalistas da API, na época, que criaram o Sindijor. Tanto que um dirigente da época da API, né, muito conhecido, famoso, era uma celebridade, que é o chargista Xixo. Chargista Xixo foi o primeiro presidente do Sindijor. O Xixo foi o primeiro presidente do Sindijor e era dirigente da API. O que ocorreu? Com a organização dos sindicatos e o reforço das entidades sindicais durante os governos de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas que estabeleceu a CLT, né? Estabeleceu essa relação, fortaleceu essa relação trabalho e capital. Na verdade, ele fortaleceu uma ordem jurídica Que não existia. da relação entre empregados e empresas que não existia. Exatamente. Ele estabeleceu essa nova condição, vamos dizer, dessa relação, né? E daí os sindicatos foram fortalecidos. E as entidades associativas, como elas dependem exclusivamente da contribuição voluntária, elas ficaram muito fragilizadas, vamos dizer, financeiramente. E tiveram, vamos dizer, um recesso, né? Elas permanecem, estão todas aí, a Associação Paranaense Paulista de Imprensa, por exemplo, eles têm um prédio antigo de 10 andares no centro histórico lá de São Paulo. 10 andares, não tenho certeza, jornalista tem que dar informação, mas é um prédio antigo, que é a sede deles, tem estúdio, tudo. E, assim como a Associação Baiana, a Associação Cearense, a Rio Grandense, né, que é um colega meu que preside ela neste momento, que é da direção da FENAGE também. E elas algumas tiveram algum momento sendo dirigidas por empresários. Aqui, a API teve um certo momento que ela foi dirigida por empresário de comunicação. Mas, originalmente, ela é uma entidade de jornalistas. E daí, voltando àquela questão da diferença de sindicatos, essa é uma diferença muito importante. O sindicato não pode ter na sua direção um proprietário de empresas jornalísticas, empresa de comunicação. E na API pode? Conflito de interesses. Conflito de interesse. A API, as associações, em geral, no caso da API, o novo estatuto que nós aprovamos, a restrição é assim, é jornalista, tem que ser jornalista. Sendo jornalista, regularmente, né, registrado, certinho, não importa se ele seja empresário. Então, nós temos, vou citar um exemplo aqui, nós temos a Ana Amélia, que é jornalista formada, que é a sócia do GRPcom, o maior grupo de comunicação. Ela é formada em jornalismo na UFPR. Tem pós-graduação na Universidade de Navarra, em jornalismo. Né? Então, ela está totalmente habilitada, né? Está habilitada para, caso queira, a participar, a integrar a API. Essa é uma diferença fundamental. Retomando a pergunta inicial, esse processo da retomada da API... Eu não respondi a pergunta. Isso é grave, hein? Para o jornalista é grave, né? Fugiu da pergunta. E daí a API, ela teve esses momentos, 25... foi criada, idealizada, 34. Depois ela teve um momento, depois da segunda metade do século, ela teve um outro momento importante, que foi
a transformação da API em entidade de utilidade pública estadual. Ela é uma entidade, né, de utilidade pública estadual, aprovada aqui, né, nós estamos no Centro Cívico aqui, pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. Esse foi um momento importante. E ela veio com todos os seus problemas, mas veio sendo administrada, promovia o prêmio, né, de jornalismo paranaense, o prêmio API de jornalismo, tinha atuação junto a várias instituições, até a pandemia. Na pandemia, como ela tinha um quadro de dirigentes vários deles idosos, gente com mais de 90 anos. O presidente, até então, era o Rafael de Lala Sobrinho, que nós conhecemos, nosso colega. Que sempre ficou intrinsecamente vinculado, ele e a API. Falava-se em API, lembra-se dele. Rafael. E ele continua conosco, né? Ele continua conosco. E daí, na pandemia, a entidade entrou em coma. Os dirigentes se recolheram, todos nós nos recolhemos, mas eles mais ainda, né, devido à situação, muitos idosos, eles se recolheram e decidiram por bem desativar a API durante a pandemia, porque não tinha condições de tocar. Inclusive porque pessoas com idade avançada têm dificuldade de se utilizar de tecnologia. E isso a gente viu em várias profissões de pessoas que se aposentaram quando foi obrigada a utilizar as novas tecnologias. Esse foi um dos motivos. Esse é um ponto básico, né, principal, porque, Marcos, para se reunir, para dar continuidade ao trabalho, eles tinham que operar toda essa tecnologia remota. Então, entenderam por bem, né, vamos aguardar. E daí, com o fim da pandemia, houve dificuldade porque todo mundo se afastou, o quadro de desmobilizou o quadro de associados, também foi desfeito, né? Totalmente desfeito o quadro de associados. E daí demorou-se até que a coisa começasse a engatinhar de novo. Daí, como eu estava terminando a gestão no Sindijor, que eu estava na presidência do Sindijor, alguns dirigentes conversaram comigo, né? Tem o Zaruc, tem o Rafael de Lala. Como é que a gente retomaria isso? E daí nós começamos a reunir um grupo, a fazer estudos, entendemos que deveria se reformar o estatuto, abrir a possibilidade de participação vamos dizer, das gerações mais novas, de mulheres, porque é compreensível. Em 1925, se você olhar a ata, só tinha homem. Eu ia dizer, só homem. Na verdade, não se permitia à sociedade que mulheres exercessem a profissão ou se pensasse nisso. Em 25 as mulheres não podiam nem votar, né, ainda. Por exemplo. Então, é interessante esse aspecto. E hoje se desenha uma situação totalmente nova, né? A API, daí, já adiantando na situação atual. Emendando, Célio, quais são os planos da sua gestão como presidente da API? Então, eu já falo dos planos, né? Mas eu acho que os planos são coletivos. Não depende só, né, de quem está na presidência, na liderança. Mas, assim, como que ficou a API? Olha só que interessante. A diretoria executiva da API hoje é paritária. Nós temos metade homens e metade mulheres, a diretoria executiva. O conselho fiscal são 3 membros, 2 são mulheres. Então, maioria mulheres no conselho fiscal. O conselho de ética são 3 membros, 2 são mulheres. Maioria no conselho de ética. Então, nós temos maioria no conselho de mulheres, em maioria no conselho de ética, mulheres em maioria no conselho fiscal e igualdade paritária, né,
composição paritária na diretoria. na Maravilha. diretoria executiva. O Conselho Deliberativo tem maioria homens. E por quê? Porque os dirigentes antigos que permaneceram na entidade, que se dispuseram, olha, a gente quer continuar a contribuir, eles foram para o Conselho Deliberativo. Mas também o Conselho Deliberativo é um quadro hoje formado também por várias mulheres, né? E mais ainda, o objetivo é aliar a experiência ao tomar conhecimentos de fatos e poder, com a sua experiência, apresentar os resultados. Isso, daí respondendo ao Marcos, um dos próximos passos agora é a gente formar o Conselho Deliberativo, que é previsto, o Conselho Consultivo, que é previsto no Estatuto. Com ex-presidentes? Não O necessariamente. estatuto diz assim, são pessoas representativas da sociedade civil e jornalistas. Uhum. Então, a Doroti, que está aqui, por exemplo, é uma colega nossa que vai integrar, né, ela já se dispôs, o Conselho Consultivo. Foi feito o convite e eu aceitei. E tomara que ela até, né, se disponha a coordenar esse Conselho Consultivo, que ele é importante. Nós vamos poder convidar pessoas da sociedade para a gente poder ouvi-los em determinadas situações. Nós temos uma questão... E termos diversidade de posições. Esse é o objetivo, porque o alinhamento nós já sabemos, mas precisamos de opiniões diferentes para dar consistência à posição. Mas Eu me acho dê que um é esse o exemplo objetivo. disso, por exemplo. Que exemplo assim, você poderia me dar? Você tem, vamos supor que nós temos no Conselho Deliberativo o presidente ou um representante da OAB, Paraná. Consultivo, né? Consultivo, Ok. desculpa, Conselho Consultivo. Aí nós temos uma questão jurídica que envolve uma determinada complexidade. O bom senso diz assim, vamos ouvir a OAB, um parecer, vamos pedir um parecer para a OAB, para a gente se posicionar perante aquele tema. Ai, Esse é um nossa. exemplo. No ensino, né? Temos uma questão no ensino de jornalismo. Vamos consultar o nosso representante no Conselho Consultivo, que dessa área certamente será alguém do ensino, da academia, né? Que na API nós temos como diretor de ensino o Zé Carlos Fernandes, que é da Federal. Para daí a gente se posicionar. Para ouvirmos a opinião, analisarmos se isso pode dar uma consistência à posição que queremos assumir. Entendi. Esse é o Exatamente. objetivo. Na verdade, nós Muito vamos bom, né? ter uma Bom, posição, mas bom. precisamos Consistência, né? dar consistência. Ou, de repente, vem uma luz nova que nos direciona até para uma posição melhor. Entendi. E, Perfeito. e em relação à atuação da API, liberdade de imprensa hoje é um tema, né, muito tratado, tem muito jornalista aí sofrendo censura. Qual o pensamento da API em relação a isso? Então, o artigo número 1 do Estatuto da API, isso o antigo e o novo que nós reformamos, é a defesa da liberdade de imprensa, que inclui o direito ao livre trabalho, né? O direito de você, do Livre jornalista, exercício da profissão. livre exercício profissional, o direito das empresas de jornalismo publicar, né, as suas informações, o que foi levantado, o que foi verificado, a informação ética, né, ter esse direito, não ter esse impedimento, né? Então nós temos que fazer essa luta. E nós vamos fazer essa luta. Nós vamos, né, determinados temas, nós vamos enfrentar, se for executivo, nós vamos enfrentar o executivo, se for o judiciário, nós vamos enfrentar o judiciário, se for o legislativo, nós vamos enfrentar, né? Se for algo corporativo, né, que tente barrar essa liberdade de imprensa, porque existe na área privada, nós também enfrentaremos com firmeza, ética, né, com postura, dentro da Constituição, é claro. Outro detalhe, Célio, como é que um jornalista pode participar da API, se associa, como é que faz? Então, nós criamos
um sistema de cadastramento e recadastramento. Porque nós precisamos recadastrar, né, quem quer voltar a integrar, né? Inclusive para atualizar as informações, mudou de endereço. Exatamente. Uma série de coisas. Uma atualização. E a pessoa se cadastrando ali, ela já passa a fazer parte do quadro da API. A API hoje, atualmente, ela não tem cobrança, né? Isso vai ter que ser discutido juntamente com essas pessoas que se cadastraram. As pessoas que se cadastraram, o entendimento é assim, olha, eu tenho interesse em participar da API. Tanto que o cadastro você tem que colocar ali CPF, a RG, o registro profissional, né, a instituição que estudou jornalismo. Tudo. Então, a pessoa está dizendo assim, olha, eu tenho interesse de conviver com o dia a dia, participar da API. Agora, do momento em que nós decidimos que vai ter uma contribuição para sustentar a entidade, isso nós precisamos fazer juntamente com essas pessoas. Nós teremos que chamar numa assembleia para que elas possam decidir, para que nós todos possamos decidir de uma forma. Por quê? Porque as formas de financiamento, de sustentação, que a Dorothy usou, né, para sustentar a entidade, são essas. É a contribuição e o patrocínio, a doação. Nós teremos... o Estatuto também prevê o sócio beneficente. Então, nós poderemos ter alguém que se associe à API, alguma instituição, empresa, mas ela não participará do quadro diretivo. Ela é um sócio beneficente. Ela defende a causa que a API está liderando, né? Ela entende que a causa é justa, que a causa é boa, é bom para a sociedade e ela passa a contribuir. Isso também é permitido. Então, nós devemos fazer essa discussão, esse estudo, para definir como é que fica a situação de contribuição dos associados. Hoje, uma informação, hoje nós estamos chegando a 180 colegas, jornalistas. Todos jornalistas regularizados, com registro profissional, certinho, bonitinho, tá tudo lá no nosso cadastro. Isso Paraná é importante, porque, como eu disse, como nós temos duas entidades sindicais, as entidades sindicais, cada um representa uma base territorial. A API, a base territorial dela é todo o estado do Paraná, tanto que nós temos representante em Londrina, que é do outro sindicato, uma base de outro sindicato, nós temos um representante em Maringá, provavelmente nós teremos representação, e são diretorias, né? Maringá, Londrina são diretorias, Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Ponta Grossa, Guarapuava, se não me engano, Guarapuava. E Litoral. Litoral a gente tem a Aline, que é da Folha do Litoral, Aline Benvenuti. Para ser mais pontual, mas com relação a isso, de todo o Estado, há representantes já associados à API. Em tempos de relações virtuais, a API vai ter uma sede física? É à vontade. É à vontade. Hoje nós estamos com o nosso material, vamos dizer, abrigado, né, na ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos de Curitiba. Né, de Curitiba, que, por sua vez, está na Casa dos Jornalistas. A Casa do Jornalista, ela abriga hoje os radialistas, os gráficos, os repórteres fotográficos, os jornalistas, né, o Sindijor, e os publicitários. Estão todos lá na Casa do Jornalista. E agora a API. E agora a API. Mas nós precisamos entrar em entendimento. Depois, eu acho que essa é uma fase posterior, a gente precisa se organizar, né, nessa parte burocrática que a gente está enfrentando bastante dificuldades pelo fato, gente, foram 5 anos, um pouco mais, né, de inatividade, mais de 5 anos de inatividade. Então, nós estamos tendo toda essa dificuldade para organizar e oficializar a API. Mas a ideia é a gente se reunir com
os membros, os integrantes da Casa do Jornalista e ver se a gente definir que a gente tem um espaço lá. Fique abrigado lá. A gente teve uma discussão também com a CEP uma época, e daí não evoluiu, que a ideia era reunir todas as entidades de comunicação lá na Casa do Jornalista. A CEP, para quem não sabe, é a Associação dos Cronistas Esportivos. Eu ia perguntar, eu não estou sabendo o que é a CEP. Eu fiquei pensando, tentando combinar. Muita sigla, né? Associação dos Cronistas Esportivos. Cronistas Esportivos. Pessoal que trabalha com jornalismo do Paraná, esportivo. A CEP. E tem a Nacional. Né? Tem duas agora, né? A tem Abrace e a SEB, Associação dos fui da Cronistas Esportivos Abrace. do Brasil. Eu fui da Abrace, que eu trabalhei 10 anos ou mais com esporte. Né? Eu não sabia que tem. Tem duas instituições agora. Então, daí, nessa parte da organização, já que o Marcos tocou, nós temos a FENAI. A gente tem a ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, né? No país inteiro. Mas a gente tem a FENAI, que tem sede em Brasília. Sede Federação física. Nacional de Imprensa? Federação Nacional das Associações de Imprensa. Então, é outra coisa que nós precisamos discutir. E a FENAGE ainda, né? Na verdade, verificar exatamente como é que ela está atuando para ver se nos afiliamos ou não. Exatamente. Né? Porque, às vezes, não basta ter uma entidade, tem que ver o que ela está fazendo. A gente precisa discutir isso. Nós queremos discutir. Qual é a situação da FENAI? Essa entidade ela foi criada pelo Casper Líbero, aquele da Faculdade de Jornalismo Casper Líbero, que era jornalista na época. Foi a efervescência, tudo anos 20, anos 10, anos 20. As maiores cabeças, os grandes pensadores. Se verificar realmente a ata, as assinaturas, nós vamos dizer que todos os expoentes do Paraná faziam parte dela. Né? Escritores, romancistas, políticos, mais algumas coisas. Se você olhar ali, eu trouxe até um livro aqui. O livro, os nomes, é incrível. Valfrido Piloto, tá todo mundo ali. O Wilson Martins, né, aquele nosso escritor e crítico literário que escreveu a história da inteligência brasileira, né? Uma das obras mais importantes da intelectualidade brasileira é a história da inteligência brasileira, do Wilson Martins. Ele integrou a API. Todo mundo se olhar. A API, pelo que tem dos fundadores, nos assusta nós que fazemos parte agora. Olha, se nós conseguiremos honrar e produzir coisas tão boas como eles produziram durante a vida. Porque eles são incríveis. Não, interessante da FENAI. Isso, não, interessante da FENAI. A FENAI, por exemplo, essa federação, ela foi dirigida, sabe por quem, uma época? Pelo Chateau, o Assis Chateaubriand, que era, né, o Roberto Marinho daquela época. Poxa. Foi dirigida. Diários Associados. E Samuel Weiner dirigiu a FENAI, Samuel Weiner, do Veja, Última Hora. Continuo assustada. Cada vez mais. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final desse podcast. Queria que o Célio fizesse as suas considerações finais. Lembrando que o Conexão API está nessa sua primeira edição e a gente vai voltar e sempre discutir jornalismo aqui nessa programação. Gente, eu queria agradecer muito, né? Agradecer principalmente por poder encontrar os colegas jornalistas, a gente conversar de uma forma, né, tranquila, e agradecer aqui também o espaço, né, com a nossa colega Alana, que está trabalhando com a gente, integra a API, e deixar uma mensagem de que nós precisamos nos organizar. Eu tive num evento há pouco tempo, que estavam lá, por exemplo, os representantes da FEComércio, os representantes da Associação Comercial do Paraná, os representantes da FACIAP, que é a Federação, G7, né? Que é a Federação das Associações Comerciais, estavam lá o pessoal do SESC, do SENAC, estavam todos lá. Então, os empresários entenderam mais rápido que nós isso. Eles se organizam. E a Constituição prevê isso, que a gente se organize, né? Nós precisamos nos organizar e parar um pouco com a autofagia. Mas aquele ali é não sei o que lá, aquela organização, aquela entidade, aquela instituição. Não.
as entidades sindicais são importantes, as associações são importantes, os institutos são importantes. É tudo olha os advogados, tem o Instituto dos Advogados do Paraná, tem a Ordem dos Advogados do Paraná, tem a Associação dos Advogados Criminalistas, e assim por diante. E nós temos também, né? Mas a gente não se une. Nós precisamos unir para que a gente possa desenvolver, garantir direitos e avançar na representação junto à sociedade a uma profissão que ela é fundamental para a democracia, é fundamental para a sociedade como um todo. Obrigado, Edna Mendes. Eu que agradeço a oportunidade e espero participar dos próximos. Obrigado, Dorothy Prados. Olha, a retomada da API me deixa muito esperançosa num momento como este, em que a liberdade de expressão está sendo muito, muito massacrada. E, com isso, acredito que temos grandes lutas pela frente. E a aglutinação de todos esses profissionais vai fazer diferença daqui para frente. Obrigado, Célio, pela presença. Obrigada, Célio. Eu queria agradecer a presença de vocês, estar conosco. Clica aqui embaixo, curte, se inscreve aqui no nosso canal da API e o Conexão API volta com temas. Você pode até propor temas, sugerir sugestões de entrevistas. É uma entidade aberta à participação de todos os jornalistas, todas as pessoas. Obrigado por estar conosco e até a próxima.